Bom, pessoal, vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Sim. Então tá Sim, ótimo. Rô. Eu vou aproveitar, Elo, eu fiz até um slidezinho naquele momento que você pediu para eu me apresentar, né? Eu fiz um slide para não ser repetitivo e como a gente está aproveitando esse tempo aqui para colocar a apresentação, bom, eu queria me apresentar de forma mais adequada aqui. Meu nome é Roberta Alves de Castro, tem um slide que eu ia apresentar. Aí foi. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Então, no segundo, pode passar. Então, meu nome é Roberta Alves de Castro, né? Eu tenho 8 anos de experiência com governança corporativa e compliance. Minha primeira experiência, eu me deparei, né, com compliance e governança na Valec, Valec Engenharia, Construções e Ferrovias. Ela é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura. Atualmente, então, eu estou cedida ao metrô da F, no cargo de chefe de governança e controle interno. Tenho 3 gerências subordinadas à minha área, que é a gerência de planejamento estratégico, de compliance e integridade, e a gerência de gestão de risco, que a gente faz todo um trabalho voltado de integrativo ali, né, multidisciplinar e transversal a toda a empresa, porque governança, como todo mundo sabe, é uma questão transversal, tem esse tipo de característica, ele conversa com a empresa como um todo e com o ente, né, levando essa expertise ali para o ente, para todos os entes públicos, a transversalidade é a mesma, com objetivo, com propósitos diferentes, que enquanto a empresa pública ela tem propósito previsto em lei ali, inclusive de geração de lucro, de geração de responsabilidade social, ambiental. A gente tem também as questões de políticas públicas, mas o ente público está mais voltado à implementação das boas práticas para a gente atingir ali as políticas públicas da melhor forma possível, prestando o melhor resultado para a sociedade. Então, eu tenho essas especialidades, essas especializações aí, como a Elo já mencionou anteriormente, né? A gente vem se aprofundando sobre a temática e a Rede Governança Brasil está sendo uma fonte de inspiração e uma fonte de aprendizado muito grande. A gente vem fazendo aí projetos, não posso nem mesmo falar, eu estou aqui como Roberta Alves de Castro, né, com a minha formação independente, não posso falar pela Rede Governança Brasil, mas eu posso mencionar que é um instituto que está se especializando cada vez mais de levar mais conhecimento, fomentar mais as melhores práticas de governança sobre todos os entes e entidades públicas, principalmente os municípios, nos quais a gente tem um projeto super interessante que é de mentoria. Eu não sei como é que é feita a escolha, né, da mentoria por municípios, mas é um projeto super bacana, que é super válido comentar e se referenciar a esse projeto. Pode passar, por favor? E daí já vem o seu questionamento, Elo. Eu peço até desculpa, porque esse slide, como eu mencionei para a Elo, não tem assim, um começo, meio e fim. A gente fez de acordo com as necessidades que a Elo apresentou e, enfim, então eu tentei abordar de forma mais objetiva possível dentro daquilo que a Elo, do cenário traçado pela Elo. Isso. Rô, uma das perguntas é em relação aos primeiros passos, quando a gente chega em um município, porque o que acontece? Às vezes a gente tem Pode voltar? Tá me ouvindo, Rô? Tô. Às vezes a gente tem um plano de ação, um plano inicial, e a gente acha que consegue implementar esse plano em todos os municípios. E a gente sabe que na prática não é bem assim. Né? Na prática, Exatamente. Cada município tem a sua necessidade, tem as suas fraquezas, as suas forças. Então, eu queria saber de você, no seu dia a dia, quais são esses primeiros passos? Já adiantando, né, na minha opinião, em relação à alta administração,
a esse apoio, que a gente precisa muito deles. Eu não vejo um início de implementação de governança em um município, que aqui é o caso do nosso grupo, que nós realizamos nos municípios, um sucesso de implementação sem o apoio da alta administração, Rô. E aí, com você, como que funciona, como que acontece esses primeiros passos? Então, Elô, o que acontece? É um grande erro, né, dos gestores, eles acreditarem que um plano de governança, um programa de governança, um programa de compliance e integridade, ele é único e ele serve para qualquer tipo de ente, de entidade. O que se aplica no município não se aplica a outro, por mais que os entes sejam semelhantes, mas infelizmente a gente ainda vê algum copia e cola. Só que esse copia e cola acaba sendo uma situação um pouco prejudicial para o desenvolvimento da própria governança dentro do município, dentro da entidade como um todo, né? Isso porque acaba que a demonstração, isso é uma demonstração de falta de comprometimento da alta administração. Sim. E a gente tendo esse comprometimento da alta administração, a gente tendo esse apoio, né, é como se no início da implementação da governança teria que vir de cima para baixo, né, essa vontade de se implementar ali as boas práticas. Então, ter esse comprometimento, ele é geração de valor para o próprio município, é a melhora ali da execução de políticas públicas para geração de resultados eficazes à sociedade. O prefeito, os governadores, né, os diretores de estatais, eles entendendo que a entrega é o interesse público, né, a gente tem uma efetividade maior e o comprometimento deles está desde a aprovação de normativos até mesmo a participação de treinamentos. É a gente entender como empregado, como servidor público, que a gente tem ali um chefe, né, uma autoridade que nos representa, que está comprometida ali com as boas práticas, fazendo com que essa sensibilização dos servidores, esse treinamento que é tão importante para os servidores, ele se faça de forma natural. Então, para que a gente fale em sensibilização, para que a gente fale em mudança de cultura dentro de uma instituição, dentro de um ente, que são palavras-chave dentro da governança, a gente tem que ter esse comprometimento para que isso gere a sensibilização no servidor público e isso surja a vontade de mudar, de acreditar que mecanismo, que a implementação de boas práticas, né, de ações, podem vir a surtir resultados e melhora para o seu próprio trabalho. Não é uma questão de implementar a governança, as boas práticas para entregar um resultado ali para o administrador, não, é para melhorar a sua própria função, as suas próprias atividades, é gerar valor dentro do processo decisório e fazer com que se evite futuras responsabilizações, futuras ações perante a justiça, perante órgãos de controle, é a própria sociedade fazendo seu controle social nos enxergar de forma mais adequada, fazendo com que ela acredite naquele gestor público e na utilização do recurso público. Então, a governança ela vem para somar e ela vem para essa questão do treinamento mesmo, né? Eu coloco, como você mencionou, a questão do comprometimento da alta administração, eu ainda incluo essa questão da sensibilização por meio de campanhas, né? Um poder efetivo ali de comunicação e também essa questão do treinamento, que é tão importante. O servidor, o empregado público, não é obrigado simplesmente porque ele fez um concurso público, ele não é obrigado a saber quais são as regras ali aplicadas ali dentro daquela instituição. Então, se a gente quer boas práticas, a gente tem que fazer por onde mostrar que essas boas práticas, os benefícios, né, quais são as consequências, né, da implementação dessas boas práticas. Então, até mesmo para isso gerar um modelo de governança dentro do município, dentro de uma instituição. Para a gente fazer essa análise do comprometimento, sensibilização e treinamento, a gente monta aí um modelo de governança, que o modelo de governança nada mais é que a constituição ali, né, de diretrizes, objetivos, ali presentes dentro de leis, decretos,
né? Tem municípios que elas instituem lei, tem municípios que instituem decreto, regulamentadores. Então, mais ou menos, funciona mais ou menos dessa forma a questão do comprometimento, né? O comprometimento, para mim, ele finaliza, na verdade, ele inicia ali com o modelo de governança, com a aprovação ali da lei, do decreto, né? Com a constituição de conselhos, comitês, enfim. Como a gente mencionou no início da nossa fala, cada município tem tem a sua expertise, tem o seu diagnóstico, o seu contexto, a sua realidade na qual o modelo de governança ele vai funcionar. Sim, e a sensibilização, Rô, ela é a todo momento, né? Não adianta a gente realizar um treinamento, sensibilizá-los no começo e depois esquecer. Porque eles vai diminuindo, né? Aí eles ficam super empolgados e aí no meio do caminho eles param e a gente começa a sentir uma dificuldade para a realização da implementação. Então, é algo que tem que ser realmente contínuo, estar ali com eles mesmos. Exatamente. Eu digo aqui para o meu pessoal, né, aqui na área, que a gente tem que trazer o empregado, né, e aí a gente faz o paralelo para o servidor público. Eu digo para eles, o empregado público é o nosso maior material, porque a gente tendo um empregado público do nosso lado e a gente sabendo que essa sensibilização vai gerar valor, vai gerar resultado, a imagem, né, ali perante a sociedade, a reputação da empresa, do ente perante a sociedade, porque a sociedade ela vai entender que os recursos públicos eles estão sendo utilizados de forma devida. Essa sensibilização ela é constante, trazendo o empregado, trazendo o servidor para o nosso lado, através de campanhas, através de ações voltadas ali a pesquisas, né? A gente tentando entender o anseio ali do empregado, do servidor público, a gente faz com que essas práticas elas se tornem muito mais efetivas. Com certeza, Rô. Rô, e essas boas práticas? Você pode falar um pouquinho para a gente como que você implementa elas aí, dar alguns exemplos do dia a dia? Sim, com certeza. Você passa o slide para mim, por favor? Uhum. Então, eu coloquei aqui assim, a minha experiência em relação a como eu implemento o programa, né, de governança e o plano de ação dentro dos órgãos pelos quais eu já passei, dentro das entidades pelas quais eu já passei. E o que é o mais importante a gente ter em mente? Um programa ele é diferente de um plano de ação. Um programa ele abrange mais como que você vai se planejar para que aquela ação ela seja desenvolvida, aquele plano de ação ele seja desenvolvido. Então, a primeira ação, a primeira prática que você tem que analisar é entender de fato o que você está fazendo. É saber de fato qual é o diagnóstico administrativo, o mapeamento do processo decisório, as existências de órgãos de controle ou não implementados dentro do seu município, o sistema de controle interno, a regulamentação, como é que tudo isso funciona? Quando você chega, né, quando você assume ali o prefeito, por exemplo, e seus administradores, né, os seus secretários, quando eles vão ser nomeados, eles têm que entender qual é o diagnóstico que aquele município ele apresenta ali para eles, né? Para a gente tentar entender quais são as boas práticas, quais são os controles que a gente pode vir a implementar sem engessar o dia a dia do funcionário público, sem engessar o dia a dia do próprio administrador, trazendo apenas uma segurança jurídica com a implementação ali, evitando assimetrias de informação. Então, a gente tem que entender qual é o diagnóstico daquele município. Por isso que um copia e cola de planos de programas de governança não funcionam, porque o contexto é totalmente diferente, né, de um município para o outro. E, além disso, além da gente fazer todo esse apanhado, todo esse diagnóstico, entender como é que funciona, entender qual é a possibilidade orçamentária financeira, o equilíbrio das contas daquele município, o que é muito importante para que a gente, dentro desse momento, dentro desse diagnóstico, para que a gente possa, de fato, detalhar os riscos, detalhar, identificar risco, analisar risco e, assim, constituir um programa ali de controles que podem fazer com que evitem situações de insegurança,
para o próprio tomador de decisão, para o próprio prefeito, para o próprio secretário e para o próprio empregado também. Porque é uma cadeia, isso é uma cadeia, né, que se alimenta, né? O empregado, ele de fato está executando. Eu falo empregado, mas para vocês é servidor, né? Eu falo, o servidor está ali de fato executando, mas assim, ele tem que saber que ele futuramente ele pode vir a ter responsabilidade sobre aqueles atos de gestão que ele está executando. Então, para que esses atos de gestão sejam executados da forma melhor possível, ele tem que saber quais são os controles, ele tem que saber sobre compliance. Isso não é uma situação que às vezes as pessoas acham que, não, isso daí é secundário, eu preciso aqui administrar a minha atividade. E se você pensar dessa forma, futuramente isso pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, você analisando o risco, você construindo controles internos e você sensibilizando, né, treinando o seu corpo técnico, isso vai entrar na cabeça do próprio servidor, fazendo com que ele identifique, de fato, de forma concreta, o que as boas práticas podem trazer de benefício para ele, não só para a cadeia que alimenta ali o processo decisório até chegar à tomada de decisão do prefeito, mas o que de fato é o benefício para ele, que é a implementação ali de situações que vão fazer com que ele futuramente ele não responda. Por quê? Porque ele observou um regramento, porque ele observou um procedimento adotado, porque ele se resguardou em relação à segregação de função. Então, é importante saber que existem essas boas práticas, que elas devem ser implementadas, que existe uma análise de risco por trás disso, para que se traga muito mais segurança a uma tomada de decisão pública, né, para a utilização ali de fato do recurso público. E além disso, em cima disso é que eu desenho o plano de ação. Em cima desse diagnóstico, em cima dessa análise de risco e das consequências que essa análise de risco me mostra, eu desenho o plano de ação. O plano de ação nada mais é que a falta, o impacto, a mitigação desse risco. Então, tem diversas ações que eu posso citar aqui, diversas práticas que eu posso citar aqui, mas eu quero trazer aqui, essa setinha amarela, eu quero trazer algumas situações que são das mais sensíveis e que podem auxiliar de forma assim, imediata, né, a atuação tanto dos gestores públicos quanto dos servidores públicos, que é a constituição de áreas e normativos, né, necessários. Você não precisa ir além do que a lei prevê, né? Você tem que ir de acordo com o que o seu processo te exige ali, instituindo políticas de governança. Nessas políticas de governança, você trazer seus objetivos, suas diretrizes de governança que você tem que analisar, intentar o código de conduta, definir procedimentos de monitoramento e reporte, que é uma das coisas mais importantes, é você definir esse monitoramento e reporte, como que você, nesse plano de ação, tanto de governança quanto de compliance e integridade, como que você vai reportar, como que você vai monitorar, quais são os seus indicadores que você vai levar até os seus gestores públicos, até o seu secretário, para que ocorra, de fato, a tomada de decisão e o controle e o monitoramento do que está se fazendo, tanto de forma estratégica como operacional, o alinhamento da atuação dos órgãos de controle, né? A ouvidoria, a correição, a controladoria, a comissão de ética, a auditoria, elas conversarem, saber, né? Uma está alinhada à outra, porque o que acontece? Hoje em dia, o desalinhamento dos órgãos de controle faz com que processos sejam retardados, ações nossas, dos nossos dia a dia, sejam retardadas. Então, ter esse alinhamento, né, de controle interno é muito importante para que tenha ali a saúde mesmo e a identificação do que você tem que se prevenir, você tem que mitigar. E, mais uma vez, eu menciono aqui treinamento e o poder da comunicação. Se você não comunica, as pessoas não ficam sabendo. Se as pessoas não ficam sabendo, a governança se torna uma lei morta, ali, um papel, uma folha morta, né? As ações de governança. Inclusive, Rô, a nova lei de licitações, ela trouxe a governança ali para as contratações, né, como uma obrigação mesmo para o gestor. Exatamente. Isso daí foi
foi primordial, né? Dentro de contratação pública, então. Com certeza. E aí, indo para essa linha de tomada de decisões, como você mencionou, governança e gestão, Rô, o pessoal confunde muito. Ah, mas o que é governança, o que é gestão, como que tem sido aí para vocês? Certo, então, você pode passar o slide, por favor? Eu trouxe essa figura, né? Ela é usada pelo Tribunal de Contas e eu retirei de um documento da Rede Governança Brasil. Eu acredito que vocês tenham conhecimento a respeito dele. Bom, gente, a governança, ela é um processo, né? Ela determina mecanismo de direcionamento e de controle da alta administração em relação aos atos de gestão de toda a cadeia ali que alimenta o processo decisório. Então, nada mais é do que governança, você direciona, você controla, e gestão, você executa e você, de fato, monitora também as ações para quê? Para que haja esse reporte, para que haja essa prestação de contas em relação às suas autoridades, né? A alta administração. Então, qual é a diferença ali da governança para a gestão? É que um direciona e monitora, o outro executa e monitora de uma forma a implementar planejamentos, metas de resultado. Para quê? Para que o prefeito, os secretários, eles tenham conhecimento tanto estratégico das ações estratégicas sendo tomadas dentro do município, como as operacionais. Por isso que, assim, eu bato também na tecla aqui, até que eu coloquei, efetivo planejamento estratégico, porque governança e gestão não existem sem planejamento estratégico, programa de compliance e integridade, plano de controle interno e um plano de gestão de risco. Esses planos aqui associados, eles determinam metas, determinam indicadores pelos quais os gestores, né, e os seus subordinados ali, os servidores, quem tiver a atribuição, eles vão analisar, eles vão executar. Para quê? Para que haja o reporte posterior por meio de relatórios aos agentes de governança, para que haja a devida tomada de decisão. Então, a governança é a separação do estratégico, né, do que, de fato, vai se monitorar o valor que é entregue ali para a administração pública em relação às políticas públicas, os seus resultados que vão ser executados ali pelos seus gestores, que estão todas as secretarias, são todas as empresas públicas ali juntas, que têm, né, os seus documentos, né, suas leis, que definem metas por meio de PPA, por meio de lei por LDO, por LOA, enfim. E além dos seus próprios planejamentos, porque o município ele planeja de forma geral, macro, e as demais entidades têm o seu planejamento micro. Então, esses instrumentos aqui são instrumentos fundamentais para que a gente tenha ali alinhado tanto a governança quanto a gestão. É isso. Planejamento estratégico, ele é muito importante, é uma ferramenta muito importante, porque a gente tem que saber identificar onde que o município ele quer chegar, né, a sua gestão. Exato. Tem que ter, sim, uma meta de curto, médio e longo prazo, para a gente poder exatamente definir, porque senão eles ficam só apagando o incêndio e a gente não consegue realizar um gerenciamento efetivo, com bons objetivos. Exatamente. Rô, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente já foi falando? Todo mundo quietinho? Pode falar. Maria de Fátima. Oi. Só para assim, acrescentar uma coisa que me incomoda muito quando a gente ouve falar em governança e gestão. Eu comecei a trabalhar com governança em 2009, isso não é novo, isso é bem antigo, né?
Hoje virou uma modinha para todas as empresas, mas isso começou lá atrás, com o Prêmio Nacional da Qualidade, com as acreditações hospitalares, com as acreditações de empresas. O problema da governança, a gente, quando eu vejo, para não desmerecendo a tela da nossa colega que está fazendo aí, a gente está falando um pouquinho de prática de governança. Mas a governança, ela começa na atitude das lideranças que estão lá em cima. Eu acho que hoje o grande problema, não sei se ela pode me falar alguma coisa a respeito disso, acho que o grande problema de a gente nadar e morrer na praia em relação a práticas de governança é porque a primeira etapa, para mim, é o entendimento da gestão que está assumindo, e aí a gente fala de prefeitos, governadores, secretários, né? Entender o que esse papel de governança começa neles. Existe uma prática de entender o que é a excelência da liderança para você depois trabalhar para as práticas para baixo, né? Incluindo o planejamento estratégico, porque hoje o programa de compliance virou feito que uma moda, todo mundo tem que ter, mas se você não tem esse perfil anterior de trabalhar integralmente excelência na gestão daqueles que estão liderando e ser a atitude para a força de trabalho, incluindo a força de trabalho nessas práticas, isso morre no meio da praia. E eu acho que é isso que a gente está vendo hoje nos órgãos públicos, assim, sistematicamente. Outra coisa é a questão de hoje, a gente vê as auditorias e ouvidorias como uma prática, e aí, muitas vezes eu vejo essas práticas dissonantes em relação a esse plano. Por quê? Porque hoje a gente tem uma auditoria, continuamos tendo auditorias punitivas, com órgãos controladores que querem simplesmente chamar a atenção de erros, né? E, na verdade, a gente hoje pratica muito pouco a prática da qualidade, da auditoria da qualidade, aquela auditoria da melhoria contínua. Se a colega quiser falar um pouquinho sobre isso, a experiência dela seria legal. Falo sim, obrigada pela pergunta. Em relação a essa questão da auditoria, Tribunal de Contas, né, a gente de fato tem essa situação de um certo receio, né? A gente vem de questões aí que Tribunal de Contas ele serve para apenar mesmo, ele não tem preocupação, né, com a realidade, com o impacto, pressão de que dos administradores pelos quais eles estão passando, só que essa situação, ela vem sendo alterada, ela vem sendo modificada, né? Porque não só por conta de leis que vêm sendo aprovadas aí em relação à situação da análise da tomada de decisão, né? Mas também por conta de muitos institutos que estão aparecendo em relação à governança pública, em relação à governança corporativa, que vem demonstrando que é muito mais fácil você atuar de forma preventiva e você, Tribunal de Contas, né, ele auxiliar de forma preventiva a evitar o risco, a evitar com que a situação ocorra novamente, do que, de fato, ele ficar apenando e essas situações continuarem ocorrendo. Por isso que, hoje em dia, a atuação, principalmente, assim, que eu tenho muito conhecimento, é do Tribunal de Contas da União, TCDF também, mas mais Tribunal de Contas da União, ele vem fazendo uma atuação super preventiva e de treinamento. Ele tem até um instituto, né, de treinamento exatamente para que os agentes, os servidores, eles sejam treinados a evitar erros do passado. Então, esse olhar assim apenas penalizador em relação aos órgãos de controle, isso vem mudando, e inclusive a preocupação das controladorias, né, e na implementação de programas de compliance, na implementação ali de ações de integridade, de ética, porque por meio dessas ações é que a gente pode fazer algum tipo de mudança. Então, isso detecta a preocupação e o valor que esses órgãos de controle vêm dando perante os processos, a fim de que essa situação apenas da administração do medo, né, que até tem um livro que vem explicando essa questão da administração do medo, que hoje em dia as pessoas têm dificuldades até mesmo de assinar alguma coisa, isso vem mudando
porque eles identificaram que eles não são um órgão, eles são órgãos de controle, mas eles não são um órgão punitivo. Eles são órgãos que eles podem ali ter deliberações e ter ações preventivas a auxiliar o trabalho e a melhor entrega de resultado para a sociedade. Então, essa situação ela vem alterando com o tempo. Hoje em dia, o Tribunal de Contas está bem, Tribunal de Contas da União está bem efetivo e bem no rumo em relação a esse propósito. Inclusive, a CGU, que tem diversos manuais aí publicados, diversos normativos publicados exatamente para que a atuação deles se torne mais preventiva do que repressiva. Então, assim, a minha opinião é que essa situação, ela com o tempo, eu sei que é difícil, eu sei que a gente ainda se depara com casos assim bem complexos, dentro do município, dentro do estado, mas é uma onda que institutos como a Rede Governança Brasil, ela vem fomentando, ela vem fazendo campanhas, assim como outros institutos também, o IBGC também vem fomentando essa prática, que não é porque é a administração pública que o ato do agente público ele tem que ser penalizado a qualquer custo. Não, vamos entender qual foi o momento, vamos entender qual foi o contexto e vamos entender se a situação ela é passível de treinamento e modificação. Em relação à primeira pergunta, Maria, que você fez, sobre a questão eu volto à questão do comprometimento da alta administração, e quando eu falo comprometimento da alta administração, eu incluo treinamentos não só para os servidores, mas treinamento maciço para os próprios administradores, né? Para a própria alta administração. Para quê? Para que ela entenda de fato o que é a governança e quais são os benefícios que isso pode trazer para o seu próprio município, para que ele entregue aquilo dali de forma devida, efetiva à sociedade. Então, essa questão do comprometimento da alta administração é peça fundamental. A questão do treinamento associado à sensibilização por meio de campanhas, aí vai da imaginação, vai da inovação da área de governança para fazer com que regras, para fazer com que mecanismos, eles sejam de fato implementados da melhor forma dentro da realidade daquele município. Mas eu concordo com você em relação à questão do comprometimento. A gente... essa questão dos institutos virem, do tribunal fazer esse trabalho preventivo, isso daí ele fomenta exatamente o entendimento da alta administração dos municípios, eles entenderem de fato para que funciona e funciona em prol deles e da sociedade. Então, eu não sei se eu respondi de forma devida, mas o meu entendimento a respeito da sua colocação. Obrigada, Maria, Rô. Bom, Rô, você citou também sobre gerenciamento de risco, que é uma ferramenta importantíssima, e programas de integridade. Quer falar um pouquinho para a gente também em relação a esses dois instrumentos? Essa questão de... Eu sempre falo assim, para a gente fazer funcionar, né, assim, partindo do princípio, superando essa parte do comprometimento da alta administração, né, e aí a gente indo para uma análise mais operacional tática ali, essa questão do planejamento, dos planos, elas devem estar alinhadas a fim de que você tenha instrumento suficiente para você fazer o reporte, fazer o monitoramento ali, a prestação de contas em relação às suas atividades, em relação às atividades que estão acontecendo de forma macro dentro ali do município. Então, essa questão de gestão de risco, a questão dos controles internos, são de extrema importância a implementação a fim de fazer com que a gente entenda as situações vulneráveis pelas quais a gente passa, tanto como servidor quanto como administrador, para fazer com que aquilo dali não ocorra novamente, né? A gente aprende que a gente não evita risco, a gente mitiga risco, né? Então, nesse viés de mitigação de risco, a gente tem que se atentar e identificar de forma devida, né, a situação que impacta
a ação que impacta ali dentro da conduta, né? Que faz com que a sua conduta não seja... Desculpa, gente, é porque meu telefone estava tocando aqui. Mas fazer, de fato, com que a sua conduta ela não esteja ali alinhada ao planejamento, alinhada a outras ações, a outros planos. Então, assim, quando você fala de gestão de risco, é de fato você saber identificar, analisar um risco, analisar qual é o grau que aquilo dali impacta a sua conduta, a sua atuação, um processo decisório, uma atividade, e fazer com que um controle ele seja implementado de uma forma que eu, mais uma vez, ratifico aqui, que não engesse o seu trabalho diário, que não engesse a atuação do município, né? Porque às vezes a gente fica tão com medo mesmo dessa questão de controle, né? Como a gente citou agora na pergunta da Maria, a gente fica com tanto medo que a gente sai implementando um bando de controle, né? A gente faz a análise de risco e faz implementando um bando de controle, e às vezes assim a gente se excede numa situação que acaba nos prejudicando. Então, quando eu falo em controle, quando eu falo em gestão de risco, eu associo exatamente a questão de controle interno, fazendo com que o processo ele seja voltado da melhor forma às atividades ali do serviço público. Você pode passar o slide. Essa já é essa outra pergunta. Oi, Rô? Essa já é a outra pergunta. Isso, é em relação aos princípios, né? Os princípios na prática mesmo. De boas práticas dentro da atuação do setor público. Isso. Você pode repetir essa pergunta, por favor? Rô, em relação aos princípios. Então, na prática do dia a dia, mas pode ficar à vontade. Foram algumas perguntas que foram surgindo, que o pessoal sempre faz aqui para a gente. Certo. Pode ficar tranquilo em relação à sua apresentação. A gente tá aqui pra... Então, vamos lá. Tem a questão sobre os princípios, né, da governança. Os princípios da governança, tem um decreto federal 97, agora eu me perdi no número, mas se você passando o slide, eu acho que ele vai estar no próximo slide. No próximo. Isso. E aí, assim, os princípios, eu mencionei aqui o básico mesmo, que a gente atua, né? A gente entende como princípio desde o código ali do IBGC, que o IBGC menciona, mas, assim, a gente sabe que esse decreto 9203, que é o decreto federal, que muitos municípios, estados, eles replicam esse decreto, ele vai além, né, na questão dos princípios e tal. Trouxe até aqui para a gente comentar depois, mas, enfim. A transparência ela está associada, então, aos normativos, né, aos dados públicos. Para quê? Para que exista um controle social, né, a partir do momento que a gente tem um regulamento, né, que a gente tem um controle ali regulatório em relação às nossas atividades, e a gente tem prestação de contas, a gente tem dados expostos, a gente possibilita que haja um controle social. Esse controle social está totalmente vinculado à questão da transparência, né? A isonomia ela vem com aquela diretriz de evitar com que aconteça privilégios, práticas, né, políticas discriminatórias que não são concebíveis assim em relação à atuação, né, do gestor público. O gestor público ele tem que atuar de forma mais isenta, mais imparcial possível. Então, tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma igual, o princípio da igualdade, da isonomia sempre incidente, e fazer com que a atuação ali entre os agentes de governança, entre os agentes de gestão, não haja nenhum tipo de privilégio. Há políticas para se evitar isso, há termos para se evitar isso e há declarações para se evitar isso. Tudo implementado de uma forma eficaz para evitar com que com que o órgão esteja vulnerável, exposto, né,
Além disso, tem a prestação de contas, que nada mais é do que os atos de gestão ali, eles sendo monitorados, né, dia a dia, eles sendo executados dia a dia, para que a gente tenha, de fato, um relatório aqui dentro da empresa pública, um relatório de administração, que é a prestação de conta dos administradores em relação aos seus atos perante o próprio GDF, no meu caso, né? E ali a gente age, o controle interno, ele atua de forma para ver se as políticas públicas, os recursos públicos foram devidamente utilizados, assim como, fazendo um paralelo em relação ao município, as contas do prefeito, né? A gente tem o relatório de gestão. Nos últimos municípios pelos quais eu participei, eu vi relatórios de gestão sendo feitos. Eu não sei como é que acontece dentro do município de vocês, mas eu vi relatórios de gestão sendo constituídos, que é a prestação de contas, que vem desde dos atos de gestão para os atos dos administradores da alta administração, que chega aos atos do prefeito, e com isso há a possibilidade que o controle, que os órgãos de controle, eles analisem se as políticas públicas foram cumpridas e se os resultados foram entregues devidamente à sociedade. Além disso, tem a questão da responsabilidade socioambiental. Eu utilizo essa responsabilidade, eu fiz até aqui uma mudança de termo, porque é responsabilidade corporativa, mas como a gente está falando para município, eu coloquei responsabilidade socioambiental, que é assim, aquela siglazinha, né, do ISD, nada mais é do que o I e o S, né, tipo, é o ambiental e o social ali falando, tendo um equilíbrio econômico, né, porque a gente não pode esquecer que sustentabilidade, ela não é só ambiental, ela não é só social, ela é financeira também. Então, diante da sustentabilidade social que o município deve ter em relação às suas contas públicas, aos seus orçamentos disponíveis, você ter possibilidade de você implementar ações, você implementar regras, você implementar novas medidas voltadas a um melhor meio ambiente, a questão da inclusão, a questão da diversidade, as melhores ações relacionadas ao social. Então, assim, esses princípios são diretrizes que nos auxiliam, né, a implementação de ações, nesse caso, inclusivas, que respeitem, né, a sociedade como um todo, né? Ótimo, Rô. Alguém tem alguma pergunta em relação aos princípios, transparência, isonomia? Não? Bom, pessoal, alguém ia falar? Pessoal, essas eram as perguntas que a gente tinha selecionado, tá? Não sei se vocês têm mais algumas. Eu queria aqui indicar 2 livros, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é Gestão e Governança Pública para Resultados, do Claudio Saarian, que é muito bom, maravilhoso, eu utilizo ele no dia a dia mesmo, para a implementação da governança, e esse daqui, que é Governança Municipal, que é 20 cases de sucesso na nova gestão pública para as cidades brasileiras. Então, são 2 livros que eu indico e que são excelentes. Rô, acho que a gente poderia passar o videozinho agora, né? Elô, antes de passar o videozinho, deixa eu só fazer uma conclusão, porque eu acho que depois a gente nem vai voltar mais aos assuntos, né? Então pode ser antes do vídeo. 5 minutos. Eu queria passar para vocês a minha experiência, né, em relação aqui ao controle interno, em relação à governança, né? Eu queria passar um pouquinho dessa experiência que eu tenho minha diária, no meu dia a dia. O que eu enfrento, né, em relação a essas questões de governança, as questões da implementação dos controles. A gente tem que ter em mente que a gente precisa planejar para a gente poder executar.
Então, às vezes, a gente não dá tanta importância para um planejamento estratégico. A gente que eu digo, eu incluo, assim, a administração como um todo, né? Eu não estou falando da gente que está aqui, não. Estou falando da gente, administração, alta administração, né? Enfim, acha que é um papel, uma letra morta ali, que, não, fizeram um planejamento e tal, bonitinho, a gente apresentou e tudo bem. Só que o planejamento estratégico, ele, de fato, é o que norteia toda essa cadeia pela qual a gente passa, porque é por meio dele que a gente vai saber quais são as ações, quais são as diretrizes, quais são os objetivos, até onde a gente quer curto, médio prazo. E a partir dele, a gente vai ter o monitoramento, a gente vai ter os indicadores passíveis de saber se o desempenho daquele administrador está ok, ele não está ok, entendeu? Ele saber, a gente ter a noção de que o administrador ele está fazendo tudo possível para que as políticas públicas elas sejam de fato executadas. Então, para a gente ter a gente, cada um fazendo um pouquinho ali por si, um pouquinho ali pela sua função, eu tenho certeza de que a gente chega num bem maior, a gente chega na questão da sensibilização e a própria mudança que a gente quer ver nos administradores, na alta administração, ela tem que começar pela gente. Então, é a gente planejando, é a gente executando, é a gente identificando os controles, é que a gente vai, de fato, fazer alguma coisa pelo país, fazer alguma coisa pelo seu próprio município e que a gente vai conseguir mudar. Então, é a gente ter um plano eficaz de compliance e integridade. Não adianta você ter um plano bonitinho, eu tenho aqui canal de controle, eu tenho código de ética, eu tenho código de conduta, eu tenho uma boa comunicação. Não adianta, se você não tem meios eficazes para que aquilo dali seja de fato executado. E assim, se você não conta com o apoio da alta administração, porque às vezes eu entendo que isso pode ser complicado, pode ser difícil, você tem que fazer por si próprio, você tem que fazer honrando ali o fato de você ser servidor público, de você estar ali entregando um serviço melhor para a sua sociedade, para o seu município, para as pessoas que estão ali. Você implementar um canal de denúncia, você implementar um código de conduta, é você fazer um melhor serviço para eles, entendeu? Para que eles tenham acesso, para que eles tenham força de fazer cobranças para a alta administração. E, às vezes, essa cobrança não chega por vocês, mas vocês dão um suporte o suficiente para que haja um controle social. Então, é a gente saber da nossa responsabilidade, é a gente abraçar essas questões de governança, a questão dos planos de controle, a questão da gestão de risco de forma mais eficiente possível. E a gente pensando sempre no melhor que a gente pode executar ali no momento. É isso, gente, a mensagem que eu queria passar nesse finalzinho aí, né, Lelô, que a gente já está quase acabando, e desculpa aí se eu me prolonguei muito, ou se eu fui muito prolixa, mas eu tentei passar o melhor aí para vocês. Imagina, Rô. A Maria de Fátima levantou a mãozinha. Fique à vontade. Oi, Heloísa, já que você sugeriu um livro para ler, eu posso sugerir um livro também? Claro, fique à vontade. Esse livro aqui, eu participei do GES Pública há muitos anos. Eu fui do GES Pública. Infelizmente, foi um projeto que acabou nos órgãos públicos, mas agora foi lançado um livro do Paulo Daniel, que foi muito tempo participou muito tempo do pessoal de planejamento, né?
E ele assim, vocês falaram, ele fala dos 6 princípios da governança, né? E o nome do livro eu estou lendo ele, estou amando, A Busca da Excelência que a Corrupção Impediu. E ele tem um capítulo que fala exatamente isso, a síndrome da deficiência estratégica, que é aquilo que a gente está falando aqui. Então, assim, não é um livro que pode ajudar a gente a trabalhar tudo, mas é um livro para a gente ler, para adquirir conhecimento, e, assim, é muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar muito de ler. Exato. Não é porque meu amigo não, é porque nós lemos e a gente acha que tem sido um bom ganho para o nosso dia a dia. Isso, muito bom. Muito obrigada. Maria, essa questão do GES Pública, ele foi um programa, e é um programa que parece que foi resgatado pelo MEG-TR, e o MEG-TR ele está fazendo aí adesão com todos os estados, municípios, para que não apenas quando tem a transferência de recurso público da União, a gente faça a prestação de contas. Então, esse GES Pública foi um instrumento extremamente importante e que ele está sendo aí aprimorado por esse MEG-TR, e a gente está fazendo as nossas prestações de contas de forma mais efetiva ali para o agora Ministério da Economia, né? Que o Ministério do Planejamento está dentro da Economia, né? Então, a gente, por meio do MEG-TR, a gente está conseguindo. E outra situação que eu queria passar ali para vocês, né? A gente falando aqui de estratégia, que é tão importante, eu faço reuniões aqui dentro da empresa, né? A gente tem reuniões trimestrais e a gente tem reuniões semestrais. E isso é uma prática que a gente instituiu para fazer com que o planejamento estratégico ele se torne de fato efetivo. Então, a gente bota de 3 em 3 meses todo o corpo executivo para trabalhar em cima do planejamento estratégico. A gente definiu um planejamento operacional para cada diretoria também. E de 6 em 6 meses a gente faz esse reporte para os administradores. A gente, em vez de fazer um conselho de administração, que é o que funciona dentro de uma empresa pública, né, diferente aí do município, que tem, né, o conselho, o conselho ali que instituído, né, de acordo com o modelo de governança que o município ele institui, mas aqui dentro a gente tem o nosso conselho de administração e a gente põe os administradores cara a cara com os administradores, né, do conselho, com os conselheiros, e isso faz com que a dinâmica em relação ao planejamento estratégico ela seja de fato efetiva, porque não tem para onde você fugir, né? Você tem que entender quais são os resultados, o conselheiro está ali te cobrando, olha, diretor, o que está acontecendo aqui na sua diretoria que você não alcançou esse indicador aqui? Então, eu deixo aí também em relação a essa questão do planejamento estratégico, a gente implementar práticas de monitoramento e reporte efetivo que dá certo. Isso. Não há governança sem o planejamento estratégico. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Marione, fique à vontade. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Joia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu quero parabenizar vocês duas aí, a doutora Roberta e a doutora Heloísa, uma belíssima apresentação. E dizer também que eu compreendo muito a colocação aí da Maria de Fátima, porque, na verdade, nós sabemos que realmente se não parte do princípio do gestor maior entender para fazer a diferença na sua gestão, nós sabemos que isso é altamente necessário. Mas também eu entendo que, por exemplo, eu estou em gestão pública desde, acho que da nascença da lei, na verdade eu acompanho desde 93, então é de quando a 866 foi criada, que é de 93. Então, assim, de lá para cá, eu já passei por várias gestões, e sei o exemplo de cada uma, e sei das mudanças que vem acontecendo.
tem tempo que é um pouco lenta, tem tempo que avança mais. Então, agora, eu estou sentindo que está bem mais avançado as mudanças. Então, assim, eu acredito muito que vai chegar já já, e isso vai ser em pouco curto tempo, que nós vamos ter nas gestões públicas pessoas realmente técnicas, porque o sistema está cobrando isso. De pessoas que têm a capacidade técnica de estar numa gestão, de assumir o seu cargo público, seja ele um cargo comissionado, seja ele servidor público, seja ele um cargo político que é chamado de cargo político e secretário, mas que eles tenham, além deles serem políticos, mas que eles tenham a técnica com eles, porque, caso contrário, eu sei que em pouco tempo isso realmente está caminhando para que seja uma mudança bem rápida. Isso. Então, assim, eu venho acompanhando e estou sentindo. Então, agora, eu sinto essa mudança realmente está perto. Então, assim, o que nós estamos vivenciando hoje é forte, governança, matriz de risco. Nós temos que realmente, se nós somos um servidor público, um cargo comissionado, mesmo lá na nossa insignificância, digamos assim, porque, claro que todo servidor tem o seu valor, mas temos que fazer o nosso papel, temos que mostrar, temos que apresentar isso, se vai ser obedecido ou não, mas estamos lá para fazer o nosso papel, vamos contribuir com a nossa parte, né? Então, é o que eu parabenizo muito, toda hora, todo instante, a âmbito, é uma assessoria que vem assim, mostrando um belíssimo trabalho, e isso está sendo apresentado já para muitos municípios, e eu quero parabenizar vocês duas, mais uma aula de grande valia, de grande conhecimento, para a gente já conseguir dar os passos mais rápido que hoje estamos precisando dar. Então, era isso, era parabenizar e agradecer muito pelos conhecimentos que já peguei mais um pouco hoje. Eu que agradeço. Viu? Uma boa noite, Deus abençoe. Obrigada. Amém. E a gente vê essa mudança exatamente por esses fóruns aqui, ó, que a gente está fazendo. Isso não existia, né? Isso não existia, esse debate não existia, essas questões, vamos discutir boas práticas de governança, vamos trazer institutos, vamos trazer pessoas de dentro desses próprios institutos para debater, não existia. Então, assim, a gente está vendo cada vez mais surgindo, cada vez mais tendo leis, por exemplo, a 13.303, que é voltada para estatal, a gente vê a questão da avaliação de desempenho dos administradores e a questão que impacta diretamente a questão remuneratória deles. Então, se eles não entregarem até determinado percentual, isso implica consequência no bolso, porque você vai ter redução, pode vir a ter redução salarial. A gente vê questões ali de políticas sucessórias, então a gente vê uma boa vontade de implementação de instrumentos que vai fazer com que o administrador, né, ele se atente à importância que ele tem e à necessidade que ele tem de instituir as boas práticas dentro do município deles, vendo que o resultado, o impacto é para ele, é para a sociedade, é para o seu servidor. Então, isso daqui que a gente está fazendo é um passo, para mim, extremamente importante, essa troca de ideias, é um passo extremamente importante para que a gente possa fomentar, né, e evoluir aí esse tema que é tão importante e sempre trazer a força que ele precisa ter. Verdade, com certeza. E parabéns vocês, a gente nota que são meninas jovens e que já estão bem já, né? Então, eu acho muito bonito isso. Vivenciei muita coisa e tomara a Deus que eu ainda consigo vivenciar muita mudança, que seja tudo de bom para a gente. É que, na verdade, realmente, gente, nós temos em gestões públicas funcionário que trabalha, digamos assim, por 2, 3, 4, e temos muitos que têm um cargo que não faz nem a parte dele, e isso a gente vê. A gente chega no município e a gente vê isso, né? Tem pessoas que realmente preparadas e que não dão o valor real que aquelas pessoas merecem, entendeu? E tem outros e nós sabemos que isso é a tal da política que existe no meio, né? Mas isso vai mudar, eu tenho certeza, está mudando e vai mudar muito mais. Nós vamos ter
vai mudar. Eu tenho fé que vai mudar. Vai mudar, e se não mudar, a gente, assim, se essa questão política, né, a gente não tiver força para que isso mude, que a gente tenha o que a senhora falou, técnicos. Tem que ter política? Tem que ter política. A gente sabe que a questão política é uma situação que é complicada da gente resolver do dia para a noite, né? Mas que não é assim, então, mas que se a gente tiver a implementação ali de controles, a implementação das boas práticas, e a gente tiver técnicos o suficiente que queiram assumir aquela responsabilidade, né? Eu acredito que a mudança está aí, né? A mudança está exatamente da gente tomar o nosso espaço. Quando se quer, se vai ao longe, né? É isso mesmo, é verdade. É um trabalho de formiguinha, né? Mas dá certo. É, um trabalho de formiguinha, com certeza, com certeza. Acho que isso tem muito Apesar a de que ver... realmente a gente tem que deixar os gestores realmente bem conscientes disso, né? Eles têm que ter consciência, né? Que eles têm que fazer a parte política, mas também eles sabem que ele tem que ter bons técnicos do lado deles, né? Bons técnicos que levam uma gestão adiante, né? Então, assim, é isso, mas vai dar certo. Tá dando. Aí. Um abraço, viu? Obrigada. Um abraço. Outro. Rô, eu acho que isso tem tudo a ver com o vídeo, né? Também, que você preparou. Ai, gente. Em relação... Você consegue passar daí, Rô, o videozinho? Bom, vamos ver. Da ética. Pensei que... Deixa eu ver. Vocês estão escutando? Sim. O vídeo não, Rô. O áudio do vídeo. Só eu? Ou os demais também não estão ouvindo? Não. Não? Está sem áudio. Sem o áudio. vídeo, só está sem áudio. Então, Elô, a gente está com algum probleminha aqui nesse... Sim. Né? A gente está com algum probleminha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse áudio para você, Elô, você passa para o seu pessoal, você passa para, né, pode até colocar no YouTube, né? Eu acho que ele está, se eu não me engano, ele está no próprio YouTube também, ou sinalizar onde o pessoal pode ver, porque eu acho que a gente não vai Deixa eu ver se eu consigo aqui, Rô, que tu me mandou, para a gente finalizar com ele. Deve ser alguma programaçãozinha aí. Eu devo ser a transformação. Agora sim. Oi? Eu escutei. Então, peraí, deixa eu ver o que eu consigo aqui. Transformação que eu quero ver no mundo é a grande transformação ética. Estão ouvindo? Sim. Tá, então vamos lá. Sim, agora tá legal. Seja a mudança que você quer ver
no mundo. Esse princípio é um princípio real, ético. A gente vê o mundo aí, qualquer um abre o jornal, abre os olhos, a ver que o mundo tem coisas muito ruins, né? Tem muito sofrimento acontecendo, tem muita maldade, tem muita mentira, muita ganância, muito ódio, muita coisa ruim acontecendo. Então você vê esse mundo todo, você vê a destruição do planeta, do meio ambiente, maltrato das pessoas, desigualdade social, etc. E o que você vai fazer a respeito disso? A gente pode ficar desesperado, né? Porque quem sou eu, né? Seja você a pessoa que você gostaria que todos fossem. Isso é a melhor coisa. Começa por aí. Se você puder ser a pessoa que você gostaria que os outros fossem, se você não quer ver mentira no mundo, não minta. Se você não quiser ver pessoas vivendo em termos de ganância, de ódio, então não seja uma pessoa raivosa, não tenha ganância. Não estou preocupado se os americanos reciclam lixo. Eu vou reciclar. Eu não estou preocupado se meu vizinho do apartamento de cima toma banhos demorados. Eu não vou tomar banho demorado. Eu serei a transformação que eu quero ver no mundo. E eu vou parar de esperar que o mundo se transforme para me aceitar. Olha só a diferença que isso começa a fazer. Aos poucos, você começa a ver o que você pode fazer. Você começa a ser aquela pessoa que você gostaria que os outros fossem. O resultado vai ser duplo. Você vai se sentir muito bem. Porque é um segredozinho bacana da vida que a prática do bem faz você se sentir bem. Então, na medida que você está sendo essa pessoa bacana, legal, se esforçando para ser uma pessoa melhor, você vai se sentir cada vez melhor. E esse impacto inclui a influência que você tem nos outros. Porque você começa a ser uma pessoa mais correta, mais honrosa, aí já fica um pouco mais difícil para outra pessoa não ser. Num lugar onde todo mundo rouba e mente, aí é fácil mentir e roubar. Então, quando você começa a ser uma pessoa boa, especialmente uma pessoa conectada, pessoa espiritualizada, você está ajudando o planeta, mesmo que pareça, mas eu sou... Não, mas você é importante. Você está tendo um impacto nos outros ao seu redor, nas pessoas que estão em contato com você, que elas começam a pensar, bom, peraí, essa pessoa aqui, ela está sendo correta, ela não mente, ela é limpa, ela é legal, ela é boa, ela é confiável. Então, por que eu não sou isso tudo? Por que eu não estou vivendo nesse padrão? Então, você começa a ser uma pessoa boa, melhor, que você então vai também ajudar o resto do mundo a ser bom, melhor, transformando o mundo aos poucos. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Começa por aí. Qualquer outra coisa que você faça, tem que ter essa base primeiro, de você ser uma pessoa que é um exemplo aos demais. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Eu serei a transformação que eu quero ver no mundo. E eu vou parar de esperar que o mundo se transforme para me aceitar. Esse vídeo é fantástico. Lindo, né? Ele é fantástico. E ele diz bem a essência aí, eu acho que de tudo que a gente... A essência, o valor ali, os princípios de tudo que a gente quer viver. Construir, né? Exatamente. Ele é lindo, então, lindo mesmo. É isso aí, é a mensagem que a gente deixa para vocês e é a mensagem que, por meio da governança, por meio de atos de gestão, a gente pode vir a fazer um país, um município, um estado diferente. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, algo a dizer? Bom, gente, então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente essa noite. Agradecer a presença da Roberta também por essa aula. Pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, @Grupo Veritas e @Prof. Renato Monteiro, tá? Se vocês precisarem de qualquer coisa ou dúvida, debates, entrem em contato. E eu estou muito, muito feliz com a presença de vocês aqui.
hoje. Rô, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Lu. Eu deixo aqui também a minha rede social, quem quiser me seguir, né? É roberta.castro_RC. Eu sou sócia de uma empresa chamada Radar Corporativo, e na Radar Corporativo a gente fala muito sobre governance officer, que é a nova e a atualização das atividades do secretário de governança corporativa dentro de uma empresa pública, dentro de uma empresa privada. A gente alinha em estratégia a atuação do secretário de governança corporativa dentro de um conselho de administração. Então, a gente amplia, a gente aprimora ali as funções do governance officer, né? E é um trabalho extremamente gratificante, que é um trabalho que eu desenvolvo, que eu sou apaixonada, e a gente tenta ali, por meio da Radar, trazer esse fomento, essas práticas, e passar até para uma possível transição de carreira, ou então por pessoas que exerçam a mesma função dentro de empresas públicas. É isso. Eu agradeço demais aí a atenção de vocês. Eu tenho uma prática muito voltada para a empresa, e o pouquinho que eu consegui falar da minha experiência e trazer aqui para os municípios, para a expertise aí de vocês, eu fico muito feliz se eu agreguei, se eu conseguir plantar uma sementinha aí em vocês, eu já estou muito feliz. Obrigada, viu? Agregou muito, Rô, muito mesmo. Gente, então, a gente fica à disposição de vocês. Mais uma vez agradecer e boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.